Nunca se falou tanto de amor quanto nos dias de hoje. Nenhuma outra geração esteve tão conectada. Tantos aplicativos, tantas mensagens, tantos rostos novos disponíveis a um deslizar de dedo. Mas no fundo, parece que paradoxalmente essa geração desaprendeu a amar. O remédio em excesso se torna veneno e aqui não é diferente. Eu sei que isso soa duro, mas é o que essa cultura tem produzido em escala global. Uma geração que quer amor, quer ser vista, quer intimidade e que foge exatamente quando essa intimidade começa a aparecer. Que conhece todos os termos: apego ansioso, red flag, green flag, gaslighting, love bombing, e a lista poderia continuar até amanhã. Mas que apesar de tão bem informada sobre o assunto, não consegue ficar diante de outra pessoa por 30 minutos sem checar o celular. Por que será que isso acontece? Olá, eu sou Rosana Castro, sou psicanalista e hoje eu quero conversar sobre como uma geração inteira aprendeu a falar de amor e desaprendeu a praticá-lo. E sobre o que a psicanálise tem a dizer sobre isso, que você provavelmente ainda não ouviu em lugar nenhum. Porque o diagnóstico mais óbvio é o mais errado. E ele é exatamente o que todo mundo já te disse. No plano cultural, o que eu quero mostrar para você começou a ser discutido em 2003. Nesse ano, o sociólogo Zygmunt Bauman escreveu um excelente livro chamado Amor Líquido. 3 anos antes, ele já tinha publicado Modernidade Líquida. O que Bauman estava nomeando era, em termos simples, o seguinte: saímos de uma cultura em que as estruturas tinham peso. Casamento era estrutura, trabalho era estrutura, identidade era estrutura, vínculo era estrutura. E entramos numa cultura em que tudo isso ficou fluido, flexível, negociável, trocável. Em alguns lugares isso virou quase gasoso. Bauman descreveu isso de forma precisa e ele estava certo. Mas Bauman era sociólogo. Ele descreveu o sintoma, não a causa subjetiva. Ele não explicou por que essa não era uma função dele, o que dentro de cada um de nós recebe essa liquidez de braços abertos. Porque ninguém aceitaria viver assim se, no fundo, alguma coisa dentro do sujeito contemporâneo não preferisse isso. E é aí que a psicanálise entra. E entra dizendo coisas pouco simpáticas. Freud, há mais de 100 anos, já tinha visto uma coisa que essa geração teima em esquecer. Amar produz desamparo. Quando você ama alguém, parte do seu narcisismo, parte daquele investimento que você fazia em si mesma, naquela imagem cuidada, naquele controle estético da sua autossuficiência, parte disso vai para o outro. E passa a depender da presença dele, da resposta dele, do desejo dele, do reconhecimento dele. Isso é constitutivo do amor. Não é defeito de fábrica, é exatamente o que o amor é. E isso inevitavelmente produz angústia, porque quem ama se torna, em alguma medida, refém. Refém da continuidade do outro, refém da imprevisibilidade de uma subjetividade que não está sob seu controle. A cultura contemporânea fez uma coisa muito específica com essa angústia constitutiva do amor. Em vez de tratá-lo como condição de vínculo, ela tratou como sintoma. Querer estar com o outro virou imaturidade. Sentir falta virou carência. Querer constância virou cobrança. Esperar reciprocidade virou expectativa tóxica. E aí surgiu uma figura nova, quase um produto cultural. O sujeito aparentemente independente, hiperfuncional, ocupado, cheio de opções, realizado, que olha para a própria vida na timeline e acha bonita. E profundamente, secretamente, completamente incapaz de se entregar a alguém. Porque se entregar passou a parecer perigoso. E pior, passou a parecer cafona. Foi assim que se criou uma lógica afetiva totalmente baseada em controle. Quem demonstra menos sentimento parece ter mais poder. Quem responde por último parece menos vulnerável. Quem desaparece primeiro parece menos atingido. Quem demonstra desejo é considerado louco, intenso, emocionado, fora do padrão. E pouco a pouco, sem que ninguém anunciasse oficialmente, o amor parou de ser vivido como encontro. Virou estratégia. Não estratégia consciente, não conspiração, algo pior, um jeito automático de funcionar, internalizado como bom senso adulto. Calcula-se quanto se pode demonstrar, quanto investir, quanto esperar antes de responder, quanto revelar, quanto parecer disponível sem soar carente.
quanto desaparecer de forma estratégica para gerar senso de escassez. E o resultado é exatamente o que essa geração não consegue parar de produzir. Pessoas emocionalmente exaustas, tentando parecer emocionalmente invulneráveis, cuidando da imagem afetiva como se fosse uma marca pessoal, com posicionamento, identidade visual e estratégia de conteúdo. Só que vínculos verdadeiros não sobrevivem sob excesso de cálculo. O amor exige, em algum momento e em certa medida, alguma desorganização. Ninguém ama profundamente sem correr risco, mas essa geração foi treinada a temer sentimentos. Porque numa cultura que vem de autossuficiência absoluta, qualquer demonstração de vulnerabilidade é vivida como falha. E a vulnerabilidade, exatamente a vulnerabilidade e nada além dela, é a moeda real de qualquer intimidade. E aí, claro, chegamos ao fenômeno mais característico desse modo de funcionar, o ghosting. Vou falar honestamente, o ghosting é a invenção emocional mais covarde dos últimos tempos. Não como julgamento moral, como observação psicanalítica. Porque o que ele faz do ponto de vista psíquico é muito profundo. Quem sofre ghosting não perde apenas o contato com o outro, perde a possibilidade de simbolizar a perda, perde a possibilidade de dar nome ao que aconteceu. E o psiquismo humano, desde que existe humanidade, suporta a dor. Tem muita dificuldade de suportar a ausência de sentido. Por isso, quem sofre ghosting fica obsessivamente relendo as últimas conversas, procurando sinais, inventando teorias, tentando montar uma narrativa em que aquilo faça algum sentido. Não é fraqueza, é o psiquismo tentando fazer o trabalho mínimo de simbolização que o outro recusou a fazer. O ghosting reativa, no plano inconsciente, experiências infantis muito antigas: abandono, perda repentina do objeto, desamparo, a fantasia primitiva e devastadora de não existir para o outro. E o detalhe mais interessante: a maioria das pessoas que dão ghosting não são cruéis. São pessoas que perderam a capacidade de sustentar desconforto emocional, que não aprenderam a tolerar a culpa de decepcionar alguém, que não conseguem sustentar a conversa difícil de 5 minutos em que se admite que o desejo mudou, que preferem produzir uma violência psíquica silenciosa no outro a sustentar essa conversa consigo mesmas. Porque antes, terminar uma relação exigia presença. Hoje, basta silenciar notificações. Antes, decepcionar alguém exigia palavra. Hoje, basta bloquear nas redes. E o ghosting funciona porque a cultura do descarte o normalizou. Bloquear, sumir, desaparecer viraram alternativas aceitáveis, quase elegantes, desde que se mantenha o estilo. Mas eu preciso te dizer uma coisa um pouco pior. O ghosting que essa geração reclama é apenas a versão pública e visível de algo que já estava acontecendo dentro. Você acha que o problema é que somem com você? Vou te contar uma coisa muito mais desconfortável. Você dá ghosting em você mesma o tempo todo. Você some do próprio desejo antes que qualquer um suma de você. Você corta o investimento no segundo em que percebe que aquilo poderia virar realidade. Você inventa um motivo legítimo, articulado, quase convincente, para abandonar exatamente o vínculo que tinha potencial. E faz isso em geral sem perceber. Porque a pessoa que não consegue se vincular com o outro é, antes de tudo, alguém que se desvincula constantemente de si mesma, que ataca o próprio desejo no momento em que ele começa a doer. E essa cultura ofereceu o cenário perfeito para esse mecanismo se disfarçar em estilo de vida adulto bem resolvido. Mas lê do engano, nada poderia ser mais infantil do que isso. Tem outra camada nisso, e essa camada é quase invisível para quem está vivendo. Quando você se apaixona, você não está apaixonada só pelo outro. Você está apaixonada pela sua própria imagem refletida no olho dele. A psicanálise mostra que o apaixonamento é, em alguma parte, um movimento narcísico. Você projeta no outro aquilo que gostaria de possuir como qualidade, como característica, como destino. Coloca no objeto amado pedaços ideais seus que estão em falta. E aí ama no outro um pedaço seu. Funciona maravilhosamente bem até a realidade aparecer. Até o outro tossir de manhã. Até ter um dia ruim. Soltar uma opinião idiota, mostrar uma fragilidade qualquer. Aí algo aterrador acontece. Você vê a fragilidade dele
e percebe que ele também está vendo a sua. Aquela imagem de perfeição, de autossuficiência, de personagem cuidado, começa a desmoronar do outro lado e revela por contágio inevitável que está desmoronando do seu lado também. Por isso muita gente foge exatamente nesse ponto. Não foge da relação, foge do espelho que a relação virou. Foge porque continuar significaria admitir que aquela autossuficiência impecável que ela construiu para si mesma nunca foi inteira, que ela também precisa, que ela também depende, que ela também tem rachadura. E retira a libido que tinha investido no outro, devolve para si mesma, reinveste no próprio narcisismo, na própria imagem cuidada, na própria autossuficiência que estava ameaçada e vai para o próximo. Melanie Klein ajuda muito a entender isso. Ela descreveu 2 posições psíquicas não como fases que se superam, mas como modos de funcionar que se alternam a vida toda. A primeira ela chamou de esquizoparanoide, que em resumo é a posição em que o sujeito não consegue integrar no mesmo objeto o que ama e o que odeia. O bom fica de um lado, o mal fica do outro. Quando o outro está distante, é idealizado, perfeito. Quando se aproxima, vira persecutório, decepcionante, ameaçador, insuficiente. Tudo bem, isso é normal no início da vida psíquica. O problema é que essa cultura, e principalmente o ambiente virtual, favorece que muita gente adulta se mantenha aí dentro. Porque o vínculo virtual oferece uma operação espetacular para quem não tolera ambivalência. Enquanto o outro está longe, ele é perfeito. Pode ser projetado, pode ser imaginado, pode ser editado. Quando o outro se aproxima, quando ele tem cheiro, silêncio, falha, demanda, dia ruim, agenda apertada, necessidade, ele vira persecutório. E aí o sujeito faz um movimento padrão da geração. Substitui, vai para o próximo perfil, para a próxima conversa nova, onde o outro ainda está distante o suficiente para ser idealizado de novo. E nunca chega na posição que Klein chamou de depressiva, que apesar do nome ruim, é uma conquista psíquica enorme. A posição depressiva é o momento em que o sujeito finalmente consegue ver que aquele que ele ama é o mesmo que ele odeia, que admiração e irritação cabem na mesma pessoa, que sentir raiva não significa romper, que precisar do outro não destrói o outro, que decepção não é prova de erro de escolha. Aceitar incomodar-se com quem se admira, essa é a forma psicanalítica daquilo que sustenta qualquer relação que possa durar. E é exatamente isso que essa cultura tornou opcional. Tem ainda uma coisa que Klein descreveu que é desconfortável de ouvir. A intimidade verdadeira ativa a culpa inconsciente. Porque amar alguém de verdade implica perceber que a gente também sente raiva, inveja, destrutividade contra quem a gente ama. E muita gente foge da intimidade exatamente para preservar a fantasia de um amor sem conflito. Para continuar acreditando que ama puramente, sem ambivalência, sem agressividade. Mas essa fantasia é mentirosa. E quanto mais ela é defendida, menos vínculo real consegue existir do outro lado dela. Lacan diria nesse sentido que essa geração não encontra mais o grande outro. Encontra perfis. Encontra significantes deslizando numa tela. Rostos consumíveis. Biografias resumíveis em 3 linhas. Desejos performáveis em stories de 15 segundos. A cultura promete disponibilidade infinita, substituição imediata, gozo sem falta. Só que Lacan nos avisa: desejo nasce da falta, não da saturação. Quando tudo está disponível, o desejo morre. Quando tudo é trocável, nada vira insubstituível. Quando o catálogo é infinito, investir em uma única pessoa parece, do ponto de vista da lógica do consumo, irracional, até mesmo uma decisão burra. Por isso essa geração desliza, troca de conversa, troca de imagem, troca de parceiro potencial, sempre antes do ponto em que seria realmente vista. Ser visto, no fundo, é sempre um pouco insuportável. Talvez essa dificuldade contemporânea não seja da incapacidade de amar. Talvez seja a defesa contra aquilo que o amor convoca, a castração, o limite, o risco de não controlar a cena. Porque amar, no fundo, é consentir em não saber. E essa geração não quer não saber. Tudo tem de estar a um Google de distância. Tudo precisa ter sinais claros, tudo precisa de tutorial. O difícil não é sequer uma opção, simplesmente está fora de cogitação.
Winnicott, se vivesse hoje, diante de tudo o que teorizou, provavelmente perguntaria o seguinte: em que momento na sua vida o encontro humano deixou de parecer um lugar seguro para descansar? Por que o falso selfie, esse personagem cuidado que a gente apresenta nos perfis, nos primeiros encontros, nos prints, no jeito como a gente combina a roupa, esse falso selfie existe para proteger o selfie verdadeiro de uma exposição que a pessoa em algum momento da história dela aprendeu que era perigosa. E a internet ofereceu o palco perfeito para esse falso selfie funcionar a vida inteira. Presença sem entrega, companhia sem risco, vínculos sem dependência. Mostra-se tudo: rotina, corpo, pensamento, selfie, localização, status emocional. Esconde-se aquilo que de fato aproximaria: medo, insegurança, fragilidade, necessidade. Porque essas 4 palavras viraram nessa cultura quase um xingamento. E essa cultura tem 2 grandes aparelhos mantendo um circuito girando. As redes sociais transformaram reconhecimento em necessidade constante. Curtidas, visualizações, matches, reações, pequenas doses químicas de validação narcísica que recalibram sem que a gente perceba o que se espera dos vínculos. Porque o outro deixa de ser sujeito, vira espelho. Muitas relações hoje não são construídas para encontro. São construídas para a regulação de autoestima. A pessoa não procura amor, procura confirmação, procura sentir que ainda desperta desejo, que ainda é escolhida, que ainda tem valor de mercado afetivo. E os aplicativos, esses então, introduziram uma lógica de catálogo dentro do campo afetivo. Sempre parece existir alguém melhor, mais bonito, mais interessante, mais compatível, mais disponível. Investir verdadeiramente em alguém exige renúncia. Escolher uma pessoa significa abrir mão de todas as outras possibilidades imaginárias. Mas essa cultura transformou possibilidades em vício. O excesso de opções não produz liberdade, produz paralisia emocional e faz da abundância afetiva uma forma sofisticada de pobreza de vínculos reais. E o efeito colateral é cruel. Quanto mais alguém depende dessa validação externa, menos consegue sustentar um vínculo real. Porque um vínculo real frustra, o outro falha, o outro decepciona, o outro não confirma a sua imagem o tempo inteiro. E quem está viciado em confirmação interpreta qualquer frustração como desamor. Olha o tamanho do paradoxo em que essa geração se meteu. Quer amor, mas sem precisar do outro. Quer intimidade, mas sem perder o controle e sem tampouco ser capaz de se entregar. Quer profundidade, mas sem vulnerabilidade. Quer ser amada, mas sem o vínculo com o outro. Quer ser escolhida, mas sem escolher. Quer conexão, mas sem responsabilidade afetiva. E o resultado não poderia ser outro: uma geração hiperconectada e profundamente solitária. Falando com pessoas do outro lado do mundo, conhecendo gente nova toda semana, juntando contatos como quem junta selo e cada vez mais incapaz de sustentar um vínculo duradouro. Incapaz de sequer olhar para a pessoa que está a 10 metros de distância. Alguns desistem e se isolam de vez. Outros se sentem expelidos dos grupos, diferentes, sem lugar. Outros seguem performando contatos infinitos numa solidão decorada. E em todos os casos o mesmo pano de fundo. Até a dor virou conteúdo. Até o vazio precisa caber numa legenda de post de Instagram. Até o sofrimento precisa parecer elegante. Talvez essa geração não tenha desaprendido a amar porque sente menos. Talvez tenha desaprendido porque sente demais, sem recursos psíquicos para sustentar aquilo que sente. E aí faz a única coisa que aprendeu a fazer com o que dói. Desliza, substitui, some. Talvez por isso amar hoje seja quase um ato de resistência psíquica, porque amar exige exatamente aquilo que essa cultura tenta eliminar. Exige espera, frustração, presença, repetição, conflito, continuidade, responsabilidade afetiva. O amor verdadeiro não é intensidade permanente, não é euforia constante, não é validação infinita. Amar é conseguir permanecer quando o encantamento narcísico diminui. É suportar que o outro seja diferente da fantasia que você projetou nele. É tolerar imperfeição sem transformar qualquer frustração em motivo de descarte. É aceitar que o vínculo vai te confrontar em camadas suas que você preferia não ter.
Eu vou te deixar com uma pergunta. E essa pergunta não vai ser confortável. Da última vez em que alguém esteve realmente disponível para você, disponível de verdade, presente, sem jogo, sem cálculo, você ficou? Ou você inventou um motivo bonito, articulado, quase convincente para ir embora? Pense nisso num instante. Porque a resposta a essa pergunta diz mais sobre a sua capacidade de amar do que qualquer aplicativo, qualquer podcast, qualquer vídeo de psicanálise, incluindo este, vai te dizer. Mas se esse vídeo pôde ajudar de alguma forma, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais conteúdos como este. Até a próxima!